Então, vamos falar de Darwin, que é muito famoso. Foi na Revolução Darwin, porque na, nessa época a ciência foi muito influenciada pela religião. Tinha pessoas que foi muito religiosa e começou a ter movimento de ateísmo, de pessoas que não creem na religião, Deus, etc. E Darwin, essa ideia da evolução, foi realmente uma revolução, e tinha uma troca de perspectiva de Deus que vai criar tudo, que vai manejar tudo, para uma visão simplesmente da evolução, como tinha a espécie no começo, que fez uma evolução para criar o ser humano, etc. Mas o problema é que o que a gente essa propagação da ideia de Darwin foi a sentença, a frase survival of the fittest. Of the fittest. Então, não é Darwin que falou essa frase, é uma economista do mesmo tempo que Darwin, que fez teoria da economia e que utilisait o livro de Darwin na filosofia. Ele foi que enunciou essa frase. E a gente pensa que fittest agora, parce que a maioridade da pessoa, é que eles vão traduzir isso, então em português vai ser sobrevivência. Sobrevivência do mais adaptado em inglês. Você pode pensar que fittest você vai traduzir forte, porque tem esse sufixo que é o mais. Então passa o mais forte. E na economia moderna, no neoliberalismo, tem essa ideia que para sobreviver tem que ser o mais forte, competição. Mas a ideia, essa tradução mais na filosofia de Darwin foi o mais adaptado. E tem uma confusão na ideia da gente, pensando que para ser adaptado tem que ser o mais forte. Não? Quando você tem organismos que são super fortes, geralmente eles vão utilizar muito recursos do ecossistema. O que vai passar é que eles vão impactar o ecossistema de maneira negativa. O ser humano é um exemplo. O ser humano é super poderoso, tem uma inteligência capaz de coisas fantásticas, mas essa força vai impactar o ecossistema e pode ser destruir o ecossistema e no mesmo tempo se destruir. Por exemplo, se tem exemplo dos elefantes, quando tem elefantes que vão ser que vão viver por uma razão dentro de uma isla, eles vão, toda a geração futura vão ser pequenos elefantes, porque um grande elefante que come muita grama, muita vegetação, vai destruir o ecossistema e vai morrer. Então, somente os pequenos, que são capazes de comer menos, mais adaptado no contexto que não tem tão recursos, vão sobreviver. E essa questão de adaptação, não somente a adaptação de um organismo dentro de uma maneira bem básica com os recursos alimentares, mas também uma adaptação aos ecossistemas. Um animal que vai dar um serviço para outro organismo, que vai dar força a outro organismo, esse outro organismo vai se desenvolver, tem todos esses outros organismos que vão se desenvolver, vai ter uma rede de interação que vai fortificar o ecossistema e vai beneficiar para todo mundo.
A gente fala aqui de sinergia. Um ecossistema onde tem organismos que são bem integrados junto, que funcionam bem junto, vão criar relações beneficiais, que vão criar uma sinergia que vai produzir mais, vai criar abundância. E a teoria da evolução como funciona? Ok, tem um organismo que vai se reproduzir. O filhote vai ter uma mutação que não é uma mutação que dá uma direção, só tem uma mutação. E lá vai ser tipo um prototipo de novo organismo. Se é bem adaptado ao ecossistema, vai sobreviver e pode ser a nova geração que vai sobreviver e os pais não vão sobreviver mais. Né? Então vai ser mais adaptado. Mas depende muito do contexto. Né? Se você tem, por exemplo, um ecossistema onde tem essencialmente árvores e você tem um organismo que é capaz de pegar mais coisas das árvores, vai sobreviver, vai se reproduzir. Se tem um contexto onde tem mais grama, pode ser que não vai sobreviver, e são outras mutações que vão sobreviver. Então a sobrevivência e a propagação de um organismo depende totalmente do contexto. É a razão porque no deserto você vai achar espécies particulares, outro lugar, outras espécies. Nessa visão da cooperação entre espécies, é que você tem que ver que todas essas produções alimentares não devem ser utilizadas para o ser humano. Tem que compreender que o mais importante não é ter esse alimento assim, o mais importante é ter um contexto, um ecossistema que vai produzir, que vai permitir a produção alimentar. Porque se você tira tudo e coloca só uma planta, como na monocultura, você vai começar a ter outros problemas. Pragas. Também você começa a criar um inseticida e depois de um tempo as pragas vão se adaptar a esse inseticida. Então o que passa é que os fazendeiros vão colocar mais inseticida, etc. E no final vai colher tudo. Quando você tem um ecossistema complexo, você deixa fazer a natureza, e a natureza vai criar esse equilíbrio, com predadores da praga, com um ambiente mais úmido que permite às plantas de crescer melhor, com um solo mais fértil, etc. E então, na permacultura o que fazemos? Vamos fazer se chama uma biomímica da natureza para produzir alimentos e produzir outras coisas, fibras, madeira, habitat, etc. Então, vai aparecer a noção de plantas ou de organismos de suporte. Então, não somente vamos plantar, por exemplo, frutíferas, hortaliças, vamos plantar também plantas que vão permitir de dar força ao ecossistema. Pode ser uma planta que é um habitat para um predator. Pode ser uma leguminosa que vai fazer fixação de nitrogênio, que vai ajudar a fazer uma simbiose com bactérias para fazer fixação de nitrogênio, etc. etc. Então, essa noção de planta de suporte é extremamente importante. E tem que compreender que quando você faz um conteúdo agroflorestal, você vai colocar lá plantas que não são para comer, mas que são um suporte para criar o conteúdo agroflorestal. Por exemplo, você pode colocar eucalipto, pode colocar bananeira. Você tem uma bananeira no seu canteiro, que vai passar e que você não vai esperar para ter frutas. Você não vai esperar essas frutas. Antes que vai dar frutas, você vai cortar
cortar aqui, e utilizar a biomassa para cortar e colocar no chão para dar adubo. Então, a bananeira, nesse caso, vai ser uma planta de suporte. Vai suportar o ecossistema do canteiro agroflorestal. O eucaliptus vai produzir muita biomassa também. Folhas, podar, etc. Vai produzir sombra, que vai ajudar o canteiro a proteger da luz. A bananeira vai produzir sombra também, vai proteger do sol, e também vai ter essa capacidade de armazenar umidade. Quando você tem uma bananeira, geralmente tem muita umidade na base. Lá. Nessa ideia também do canteiro agroflorestal é que quando você tem terrenos assim, por exemplo, se tem uma bananeira aqui, vai ter muita evapotranspiração. Essa evapotranspiração, quando tem transpiração, tem uma reação química que é endotérmica, que vai utilizar energia. Quando utiliza energia, vai reduzir a temperatura, porque vai pegar calor. Então, isso vai refrescar o canteiro, que é importante porque a fotossíntese vai funcionar melhor. Quando é 40 graus, c'est difficile para as plantas fazer a fotossíntese. Quando a temperatura é menor, você vai ter mais capacidade de fotossíntese, então as plantas vão crescer melhor. Vai guardar a umidade, vai pegar a água do solo mais profundo para elevar pouco a nata freática, a bacia freática. Então vai permitir de levar a água e dar mais umidade para as pequenas plantas. Tem que ver também que tem que cuidar do sistema de levar água, porque é bom para as anuais, mas se você faz muita irrigação, pode ter problema de salinização. Isso vamos falar depois. Mas a ideia é que dentro de canteiro agroflorestal você precisa de menos de água, porque já tem essa tipo uma matrix, não sei como se chama, matriz. Sim. A matriz que vai guardar a umidade, guardar os nutrientes, etc.